Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E para isso eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos com essa grande congregação espalhada por todas as partes, que é alcançada por este meio virtual, Senhor. E neste instante nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e também agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos e pela paz que o Senhor tem nos concedido, pela saúde. E eu peço em favor dos meus irmãos, aqueles que estão doentes, com dificuldades financeiras, com problema de trabalho, problema com a família,
todos aqueles que estão necessitados da ajuda do Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoar e curar a cada um, dar vitória a cada um. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, ó Deus. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, amados. A escritura que nós vamos ler está no livro de Êxodo, capítulo 3. E nós leremos a partir do versículo 1, não é? E enquanto os irmãos procuram, repetindo Êxodo 3, verso 1. Então, enquanto os irmãos acham em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente. E também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E assim que nós publicamos no canal, simultaneamente já publicamos também nos grupos do WhatsApp. E qualquer irmão que desejar, qualquer irmã, fazer parte de um grupo, é só entrar em contato conosco. O nosso número está na descrição do vídeo. É só entrar em contato fazendo a solicitação. E não esqueça também de deixar o teu nome, para que nós possamos criar o teu contato de uma maneira personalizada, não é? Lembrando ainda em tempo que este programa é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está em Santa Bárbara do Oeste, e o tabernáculo está na rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo da Mensagem está localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E o Parque Shalom fica no bairro Boa Vista, que fica bem próximo ali do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura conforme anunciamos, não é? Êxodo 3, e começaremos com o versículo 1. Vamos então. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá. Tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor:
tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias
de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua bendita palavra. Agora, meus amados, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, não é? O hino que nós vamos ouvir tem por título Só o Senhor é Deus, e ele é cantado por um conjunto, certamente não é um conjunto conhecido porque não temos seu nome aí para sabermos quem é que canta, como é o nome do conjunto, não é? Mas nós vamos ouvir esse louvor então e depois nós retomaremos a meditação da bendita palavra do Senhor e também vamos dar continuidade ao estudo da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Ouçamos e meditemos. Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus, e o exército de Faraó, porém no mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus seja louvado, seja adorado por mais este canto, por mais este louvor. E agora nós vamos aqui para a mensagem conforme nós já anunciamos e a qual também está em apreço aqui nesta programação, não é? Cristo é revelado em sua própria palavra. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 69. Recordem, Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma,
o que aconteceu antes de Sodoma? Deus desceu com alguns anjos e fizeram uma investigação de julgamento. Disse: tenho ouvido o clamor, é tão pecaminoso, tão grande, então eu desci para descobrir se tudo isto é verdade ou não. Não é isto correto? Observe, aquele principal que ficou com Abraão podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara, atrás dele. Agora, olharia você ao redor, só um pouquinho, e observaria. Vem, observe o que isto está fazendo. A mesma coisa hoje. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, não é? Como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. É uma investigação de julgamento quando, após um tempo, a igreja, quando ela puder se colocar naquele lugar e cada semente for trazida a seu lugar, eles estarão indo. Então, como nós já citamos aqui a Escritura, o Senhor Jesus Cristo disse: como foi nos dias de Noé. Isso é Bíblia, está escrito na Bíblia. Se nós não crermos nisso, então é porque não cremos em Deus e nem em sua palavra. E aí, continuando a menção, nós nos lembramos: assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, não é? Assim será, conforme foi em Sodoma. Assim será nos dias. Isto não quer dizer no dia, no singular, mas disse no plural, nos dias da vinda do Filho do Homem. Isto é, no tempo da vinda do Filho do Homem, na época da vinda do Filho do Homem. Eles não querem saber o que lhes aconteceu. Um estará indo para um lado, um estará indo para a casa do pastor, e um estará indo aqui ou lá embaixo. E a primeira coisa que você sabe, eles não estão lá, pois Enoque, o qual era o tipo, Deus o levou, e ele não foi encontrado. Veio para investigar. A continuidade, como que a translação de Enoque, um tipo de Israel sendo transportado pela arca, tão perfeito. A palavra de Deus é tão perfeita, mesmo para o Velho e Novo Testamento. São duas metades, Velho e Novo Testamento. São duas metades, não é? E um todo, correto. As duas metades, naturalmente, formam um todo. O Velho Testamento é a metade disto, e o Novo Testamento, a metade disto. Coloque-os juntos, você terá toda a revelação de Jesus Cristo. Aí está o profeta falando, e aqui está ele em pessoa. Vem, metades de um todo. Agora, não queremos tomar muito tempo. Recordem, o Velho Testamento não é completo sem o Novo. E o Novo não poderia ser completo sem o Velho. Esta é a razão pela qual eu disse duas metades, um todo. Então,
o profeta disse: ele estará aqui, ele estará aqui, ele estará aqui. Eles farão isto com ele, eles farão aquilo com ele, e aqui está ele. Ele estava aqui, ele estava aqui, e eles fizeram isto com ele e fizeram aquilo outro com ele. Eu preguei sobre isso há poucas noites atrás. Agora, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo: estude-a corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é verdade. Então, há 3 deveres nas Escrituras em usar a palavra de Deus. Há 3 coisas que você não deve fazer. Agora, vamos estudá-las nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for que esteja nesta nação, tenho certeza de colocar isto em sua mente, se você não tem uma caneta. Você não deve fazer estas coisas. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora, eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz: bem, eu creio que ela significa isto. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. Se fazemos qualquer uma destas coisas, isto jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Observem: interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus tirano. Interpretar mal a Jesus Cristo, sendo a palavra, você faria dele um Deus tirano de 3. Ou você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E para fazer isso, você faria uma confusão com toda a Escritura. Você nunca chegaria a parte alguma. Então, ela não deve ser interpretada de uma maneira errônea. E se você diz certa coisa, você coloca interpretação nela e você a aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada para outro tempo, você também faz uma interpretação incorreta. Então aí está o perigo de nós interpretarmos a palavra de Deus, darmos uma interpretação a ela, não é? Porque São Pedro disse que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Nem o ser humano tem o direito de interpretar a palavra de Deus, não é? Porque nós poderemos interpretar errado e colocá-la em tempo diferente, em tempo incorreto, seu cumprimento ou alguma coisa dessa maneira, não é? Se qualquer pessoa interpreta a Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia,
dele mesmo não ser Deus, o faz ser a segunda pessoa, ou um Deus tirano de três. Isso contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isto quebraria o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Correto. Isto faria de toda a raça cristã um punhado de adoradores pagãos, adorando a três deuses diferentes. Vê que tipo de Bíblia você teria? Então, isso faria de nós o que os judeus dizem que somos. Dizem: qual daqueles deuses é o seu Deus? Vem. Então, vê você. Você não pode, você não deve interpretar a Bíblia de alguma maneira errada, pois Jesus, ele mesmo, é a interpretação da Bíblia. Quando ele foi manifestado na era que a parte de seu corpo foi manifestada, se é a era da mão, deve ser a mão, não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, bem, então não pode ser a era do pé. Vem. E agora estamos na era do olho. E agora o próximo é ele mesmo vindo. Então, vamos dar uma pequena pausa aqui, não é? Ele disse que se nós acreditarmos que Deus é dividido em três pessoas, não é? Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito Santo é outra pessoa, então são três pessoas. Então ele disse, aí nós vamos nos tornar justamente aquilo que o judeu diz que nós somos. Porque o judeu disse para o profeta, irmão Brana, vocês, gentios, dividem Deus em três partes e querem dar a um judeu. Um judeu não aceita isso, porque um judeu sabe mais do que isso. Porque a Bíblia disse, não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim, de ti, não é? Não se deve ter outro Deus. Agora, se são Pai, Filho e Espírito Santo, três deuses, três pessoas, então são três deuses, não é? Porque eles dizem que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles dizem que Deus, o Pai, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso é um erro gravíssimo, é um erro irreparável, porque se são três pessoas, naturalmente não pode haver uma pessoa sem que haja uma personalidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho a minha personalidade. Você é uma pessoa e você tem a sua personalidade. Então, se há uma pessoa, há uma personalidade. Então, isto significa que se são três pessoas na divindade, então existem três personalidades. E então, nós seríamos pagãos, politeístas, que cremos em mais de um Deus. E agora, nós chegamos ao final aqui do nosso tempo, não é? E vamos parar no parágrafo 77, quer dizer, chegamos até o 76. Na próxima vez, no próximo programa, se o Senhor permitir, então nós daremos continuidade a partir do parágrafo de número 77. E agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai de bondade,
Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, sendo ensinados pelo teu Espírito Santo. Todos nós estamos recebendo o ensinamento do Espírito Santo para podermos ser cristãos verdadeiros, cristãos fiéis, tementes a Deus e que creiam corretamente em sua bendita palavra, ó Pai. Eu peço a cura divina em favor dos doentes, a solução para todos os problemas, que o Senhor possa dar vitória aos teus filhos, e eu peço isto no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.